Fechando esses vídeos sobre cronologia histórica, nós vamos tratar hoje da pós-modernidade, que é um termo novo dentro do conhecimento histórico, dentro da historiografia, e do qual eu compartilho. Existem historiadores, como eu já disse no vídeo anterior, que entendem que nós vivemos ainda a idade contemporânea iniciada, a partir da Revolução Francesa, em 1789 até os dias atuais, mas compartilho daquela ideia de que a partir da década de 70 do século XX, nós temos o iniciar de uma nova era. E não é a era de Aquário, como os hippies diziam nos anos 60, mas a era é uma era completamente diversa do que caracterizou a contemporaneidade, uma boa parte do século XX. É o que nós chamamos de era pós-moderna ou pós-modernidade. O que marca a pós-modernidade na década de 70 é a dita terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial, eu já falei, foi a introdução do vapor na manufatura e, obviamente, o aparecimento da produção em escala industrial. E a segunda revolução industrial foi a introdução da eletricidade nos processos de manufatura, nos processos industriais. Bom, a terceira revolução industrial é a adoção por parte da produção dos computadores, ou seja, a terceira revolução industrial, ela se relaciona com a informatização da vida humana, ou seja, quando os computadores, primeiro dentro das fábricas, depois nas empresas, depois em nossas casas e hoje em nossos bolsos. Reparem que o computador hoje é uma peça primordial, fundamental da vida humana, da vida em sociedade, em todos os sentidos. Desde a educação, desde a aquisição de informações, até os negócios e a própria produção. O que serviu muito bem ao capitalismo. Capitalismo que não é um capitalismo mais industrial no período pós-moderno, mas é um capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro, ele provoca um fenômeno novo, uma desvalorização do capital produtivo. Ou seja, hoje o que vale é o capital financeiro, e o exemplo maior é que nas últimas semanas nós estamos vivendo um período de crise financeira muito intensa, com a quebra de grandes bancos norte-americanos, inclusive com George W. Bush, ou Bush Jr., intervindo na economia americana e injetando dinheiro nos bancos quebrados, para que não haja um colapso financeiro muito grande, porque colapso já há, mas um colapso financeiro ainda maior. Ou seja, estamos todos nós vivendo nessa pós-modernidade dentro de uma lógica capitalista financeira, e estamos vivendo o ápice do mundo integrado, do mundo em rede, do mundo integrado a partir dos computadores. É a globalização. É a globalização não só em termos culturais, como, por exemplo, já ocorreu na antiguidade lá com Alexandre Magno, quando ele reuniu a cultura ocidental e oriental no Império Macedônio, no Império Alexandrino. Mas agora há uma integração total. Eu, da minha casa, do meu escritório, eu tenho acesso a tudo o que acontece agora em tempo real no mundo. Eu, do meu escritório, posso estar agora dando aulas de história para alguém que mora fora do Brasil. Para você aí que está me assistindo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados que não Minas Gerais, onde eu me encontro. Estamos todos interligados por uma única rede. Isso é a pós-modernidade. Pós-modernidade que marca também outros acontecimentos históricos importantes,
como a consciência ecológica, o movimento ecológico. Hoje nós temos consciência do mal que nós provocamos ao nosso planeta, principalmente com a poluição e emissão de gases que estão destruindo pouco a pouco a camada de ozônio e fazendo com que a temperatura do planeta cresça ano a ano. É o aquecimento global. E efeitos disso nós já estamos sentindo hoje. Vejam os furacões que, por exemplo, Katrina, né, assolou lá os Estados Unidos, devastou. E aqui em Belo Horizonte mesmo, na semana passada, nós tivemos uma queda absurda de temperatura e também uma chuva de granizo arrebatadora. Cobriu aqui de gelo, coisa que eu não me lembro de ter acontecido. Efeitos do aquecimento global, efeitos de mudanças intensas em termos climáticos no nosso planeta. E nós temos consciência disso e estamos aos poucos criando movimentos internacionais, ações inclusive de governos, como o Protocolo de Quioto, no compromisso de uma diminuição na emissão de gases à atmosfera. Isso é um desafio do século XXI e dos séculos que ainda virão. Mas pertence a essa época pós-moderna. Outro fato histórico importante da pós-modernidade é o fim da Guerra Fria. Guerra Fria construída na Idade Contemporânea, numa bipolarização do mundo em comunistas e capitalistas, soviéticos e norte-americanos, e que chegou ao fim em 1989 e derradeiramente em 1991. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, reunificando as Alemanhas novamente, e em 1991, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou da União Soviética, com as políticas econômicas e as intervenções políticas e econômicas de Mikhail Gorbachev, né? E nesse caso nós temos também a implantação de uma lógica neoliberal, não no Brasil, não na América Latina, não na África, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos governos de Ronald Reagan, né, e Margaret Thatcher. É o advento, né, da escola de Chicago, que teve como seu principal ícone o economista Milton Friedman, ou das ideias de von Hayek, né, lá na escola austríaca de economia. E o advento de ideias como do historiador norte-americano Francis Fukuyama, do fim da história, né? Na realidade, é o fim do embate ideológico entre capitalismo e socialismo, que na realidade hoje nós temos a percepção de que não faz mais sentido. Exceção feita a alguns países latino-americanos que, como Cuba, Venezuela, Equador e Bolívia, insistem, né, num ideário político já superado, mas que toma novas formatações, especialmente de caráter populista. Essa é a nossa pós-modernidade, que ainda tem como grande desafio o terror, o terrorismo, o fundamentalismo islâmico, que derrubou as Torres Gêmeas do World Trade Center em setembro de 2001.